Olá, bem-vindos ao Criarte. Hoje é dia de atualização e hoje vamos ficar com a análise da obra Casamento à la mode, de William Hogarth. Bem-vindos! Olá, bem-vindos ao Criarte. O meu nome é Sara. Hoje é dia de atualização no nosso canal e nós hoje vamos continuar com as análises de obras de arte da época do Rococó, mais precisamente do Rococó inglês. O Rococó inglês, já temos um vídeo aqui no nosso canal, eu vou deixar linkado na descrição deste vídeo e também vou deixar um card, algures aqui no nosso ecrã, se vocês estiverem interessados. É um rococó completamente diferente do que se passava fora de Inglaterra. É realmente único. Por isso nós vamos ter, agora, ao longo de várias semanas, análises destes pintores rococó ingleses. E hoje vamos começar por William Hogarth, que foi o primeiro grande pintor famoso a sair da Inglaterra. Portanto, ele ficou famoso fora de Inglaterra. É também o primeiro grande pintor rococó inglês. E hoje vamos analisar não uma obra, mas uma série. Chama-se Casamento à la mode e pode ser vista na National Gallery em Londres. São 6 obras do William Hogarth que contam a história de um casamento. Quem viu o nosso vídeo acerca do rococó inglês sabe que o Hogarth era muito mais famoso pelas suas gravuras do que pela sua pintura em tela. Então, na verdade, a história desta obra começa por ser um estudo, portanto, estas pinturas que nós estamos a ver são, na verdade, um estudo que ele fez para depois fazer as suas gravuras de cobre. Isto mudou a história da arte na Inglaterra e um pouco por todo o lado. Porquê? Porque abriu o mercado da arte a uma nova classe social que estava a ser formada, que era a classe média. Estamos a falar de Inglaterra do século XVIII, estamos a falar da época da Revolução Industrial. Ou seja, havia uma nova classe de trabalhadores que podiam comprar obras de arte. Claro que estas pessoas tinham menos dinheiro que os patronos habituais da arte e também tinham um gosto diferente. Gostavam mais de uma arte mais leve, mais sátira. E o William Hogarth dá-lhes exatamente isso. Este é um novo mundo em que as gravuras fazem um enorme sucesso. São mais baratas e são vendidas a um público mais vasto. A arte passa então a ser algo que muita gente quer e que muita gente pode comprar. Aliás, esta série que nós estamos aqui a ver tinha como objetivo servirem de modelos para as gravuras e Hogarth iria produzir e vender por um shilling cada. Este era um preço muito alto para um trabalhador normal, mas era bastante razoável para a nova classe média. Ao conjunto destas 6 obras dá-se o nome de Casamento à la mode, que significa casamento da moda. E, na verdade, é uma sátira mordaz a uma prática comum no século XVIII, que era os casamentos serem feitos como um contrato comercial e não como um contrato de amor. Portanto, isto é uma crítica mordaz ao tipo de casamento que as altas sociedades faziam naquela altura. Aqui, nestas 6 telas, conta-se a história de uma família aristocrática chamada Squanderfield. Na verdade, squander significa desperdício, então dá a sensação que o nome desta família significa que eles desperdiçaram a sua fortuna. Só pelo nome da família já percebemos onde é que isto vai dar. A uma grande crítica social. Vamos então analisar a primeira obra desta série. Esta chama-se Contrato de Casamento. Aqui encontramos o patriarca, que é o Lord Squanderfield, que tem que casar o seu filho mais velho com a filha de um rico mercador. Desta forma, a família aristocrática que gastou o dinheiro todo pode manter os seus bens, manter as suas terras, com o dinheiro desta filha deste mercador que vai entrar na família. Em troca, a filha do rico mercador ganha um título aristocrático. Então, na verdade, o que temos aqui é o primeiro passo do contrato, ou seja, é a troca comercial. O mercador traz para a mesa, junto com a sua filha, o dinheiro, o aristocrata traz para a negociação, junto com o seu filho, os seus títulos e toda a sua árvore genealógica, que mostra que ele é fruto de uma família com muita gente importante. Temos então à direita o Lord Squanderfield, ele está a apontar para a sua enorme árvore genealógica. Esta começa com um cavaleiro medieval, o que sugere que o Lord tem uma grandiosa linhagem. No lado oposto, à esquerda, vemos o filho, vestindo um casaco azul. Este tira pó de uma caixa e tem um ar distante, ou mesmo muito chateado.
Ele, na verdade, está a olhar para o seu próprio reflexo no espelho, a admirar-se. Ou seja, ele é um vaidoso que não quer nada casar com esta rapariga e que só está ali porque o pai o obrigou. Digamos que é mais ou menos isto, está ali por dinheiro. Depois, atrás dele, temos uma jovem. Esta é a noiva. Percebemos que o noivo está de costas voltadas para a noiva. Ele não lhe dá a mínima atenção. A jovem está a ser convencida a casar por um conselheiro. O nome deste personagem é Silvertongue. Aqui, Hogarth está-nos a explicar, através do nome que é Silvertongue, que na verdade este conselheiro é uma espécie de falinhas mansas. É aquelas pessoas que conseguem levar as outras no bico. Mas vamos voltar ao Lord Squanderfield. Este tem um pé enfaixado por causa da gota. O que já nos faz referência ao tal desperdício, porque a gota estava muito associada ao excesso de bebida e ao excesso de comida. O Lord está colocado entre a árvore genealógica da sua família e o dote que vai receber pela noiva. Ele está a dizer-nos que esta pilha de dinheiro não é suficiente para pagar a sua honrável linhagem. E, na verdade, existe uma razão para o dinheiro não chegar. Se olharmos pela janela, vemos a construção de uma nova mansão. E o Lord necessita de financiar a obra. Na verdade, ao olhar pela janela, temos até o arquiteto que está com os planos na mão a olhar para a obra. À mesa, vemos um advogado de pé e também vemos o pai da noiva, o mercador, a meio da negociação. Cada um dos personagens tem o seu próprio interesse. A exceção a isto, claro, é o noivo que está ali sentado, que não tem interesse nenhum pela noiva, provavelmente nem sequer quer estar ali nas conversações, e a noiva que está tão desgostosa com o seu futuro noivo que tem que estar a ser consolada por um conselheiro, que com falinhas mansas a tenta convencer a casar. Esta obra é então o início da nossa história. A nossa história começa aqui. Temos então o contrato nupcial. Agora vamos analisar a segunda parte desta série. Aqui temos a obra que se chama o tête-à-tête, que significa cara a cara. Nesta segunda parte da nossa obra, os jovens já estão casados. Portanto, o contrato foi assinado, o pai dele recebeu o dinheiro, ela recebeu o título e agora o que é que se está a passar aqui? Vemos o jovem marido que chega à casa depois de uma noite de bebida, jogo e mulheres. E como é que nós sabemos isto? Vamos olhar para um pequeno pormenor. Nós temos um cãozinho aqui nesta obra que está a cheirar o quê? Está a cheirar aquilo que nos parece ser uma touca feminina no bolso do casaco do jovem. E ele não parece ter dormido lá muito bem. Provavelmente acabou de chegar a casa sem ter dormido e em más companhias. No entanto, a jovem esposa também parece ter tido uma noite muito agitada. O corpete está meio aberto, ela tem um ar entre um flerte e uma certa dissimulação, está assim com um ar de quem ela própria teve uma noite com pouco sono e não esteve a fazer nada assim muito recomendável. Na verdade, é-nos aqui sugerido que a jovem tem um amante e que ele acabou de sair de cena. A jovem tem um espelho, que pode ser um sinal para o amante, e uma cadeira foi derrubada. Um instrumento está no chão, um livro de música está aberto. Tudo isto são sinais de amantes que acabaram de ter um encontro aqui. E o encontro acabou à pressa, quando o marido voltou para casa. O instrumento musical aqui é muito interessante porque no século XVIII a música estava muito associada ao prazer e à sensualidade. Então, o que o Hogarth nos está a dizer é que havia aqui um amante, não era só um amigo, era com certeza um amante e que se passou aqui algo com muita sensualidade. Se continuarmos a olhar o salão, logo depois dos dois jovens, vemos na parede muitas imagens de santos. Isto é uma referência de Hogarth para a imoralidade do jovem casal. Ok, eles não se queriam casar, mas depois de casados não se comportam. Ele passa a noite, não se sabe aonde, com amantes, e ela passa a noite nesta sala com o amante. Portanto, é imoral o que eles estão a fazer. E para reafirmar toda esta imoralidade, Hogarth coloca uma terceira figura. Este é uma espécie de contabilista e que segura faturas, contas e recibos e levanta a mão para cima, ou seja, ele não consegue que o casal encare as suas finanças de forma séria. Por cima da lareira nós vemos objetos novos, provavelmente comprados pelo casal. Estes objetos novos são brilhantes e não têm nada a ver com o interior clássico da casa. Aqui Hogarth mostra-nos que os jovens aristocratas e ricos são tudo menos clássicos e elegantes, que são valores que a aristocracia sempre defendeu. No entanto, na sua vida comum, na realidade, não os aplica.
Fala acerca destes valores e do que defende, mas depois a realidade é outra. São imorais, são o contrário daquilo que dizem ser. São o contrário daquilo que defendem. São hipócritas. Mais um exemplo disto é um quadro, provavelmente comprado pelo jovem marido. Este não se enquadra, está escondido por uma cortina, mas deve ser um nu. E não se enquadra nada com todos os outros quadros. Toda esta cena aqui retratada nesta segunda fase, no tete-a-tete, comenta o desenrolar da história. Nós temos também uma imagem por cima da lareira, que é uma tela de um cupido, e este está nas ruínas, o que nos diz que aqui nesta casa o amor está em ruínas. Pronto, tivemos o contrato, tivemos o tete-a-tete, vamos para o terceiro momento desta história. Esta é a inspeção, é o terceiro quadro da nossa coleção e aqui temos uma mudança de cenário, estamos num gabinete médico. À esquerda temos o médico que limpa os seus óculos. Isto faz-nos ficar inquietos com o tipo de inspeção que ele vai fazer. A mulher de pé é a assistente do médico e os dois sofrem claramente de sífilis. Isto é muito importante, porque nesta altura a sífilis não tinha cura, era um mal muito comum na sociedade e um dos efeitos secundários que provocava era manchas na pele. Ora, se nós voltarmos à primeira obra desta série, ao contrato nupcial, nós percebemos que o noivo já tinha manchas na pele. Isto sugere que já nessa altura ele não era um rapaz virtuoso. Ele já se entregava a alguns prazeres carnais, nomeadamente com as prostitutas. E isto levou a contrair sífilis. E ao longo da história, sempre que vocês verem alguém com uma mancha na cara, significa que ela está com esta doença. Aqui nesta obra, na inspeção, percebemos que ele infectou uma jovem mulher e que a trouxe ao gabinete médico para receber um tratamento oral. Ela tomou um medicamento que pela cara dela deve ser horrível. Hogarth mostra-nos então aqui que este jovem lord não é muito simpático. Ele infectou outra pessoa, está a enganar a mulher, dedica-se a uma vida de vícios e não está muito preocupado com a saúde dela, nem com a dele. O lord parece estar a duvidar da eficácia do tratamento e a pedir de volta o seu dinheiro. A assistente parece bem enfurecida com ele. O ambiente desta obra fala conosco. No armário vemos um modelo de uma figura humana junto a um esqueleto. Ao lado do médico vemos um crânio, um óbvio símbolo da morte. No entanto, aqui nesta obra parece que ninguém leva este aviso muito a sério. Ok, vamos agora passar para mais um quadro da nossa série. Esta é a obra número 4. E chama-se a toilette. Significa o local onde as mulheres se vestem, se preparam e se maquilham. Normalmente era aquele quarto mais íntimo da casa, onde só a esposa e o marido e algumas visitas muito próximas frequentavam. Não era uma sala de estar, não era um sítio onde se recebesse muitas visitas, a não ser que fossem pessoas muito íntimas. Então nós vamos entrar na intimidade desta senhora. A jovem esposa está a ser penteada, maquilhada e está então rodeada pelos seus amigos íntimos. Temos aqui a indicação que ela teve uma criança. E a esta altura vocês estão-se a perguntar como é que nós sabemos que ela teve uma criança. Na verdade, porque o Hogarth nos diz. Ele colocou-nos aqui um objeto que significa que ela teve uma criança. Isto são contas de coral e eram usadas para acalmar as crianças quando os dentes começavam a nascer. No entanto, nesta obra não vemos a criança. E isto significa que ela não é uma mãe presente. O nosso pintor, Hogarth, está a dizer que ela teve uma criança, sim senhor, resultado do seu casamento, mas que ela não quer saber da criança, não cuida dela, não é uma boa mãe. É mais uma crítica. Ou seja, a senhora só se quer pentear, maquilhar, sair com os amigos e não liga nenhuma ao filho ou à filha. Ela prefere a companhia dos amigos e divertir-se. O quarto de toilette era então aqui o seu local mais social. À esquerda temos de volta o conselheiro Silvertongue. Ele está um bocadinho diferente, o tempo passou e vejam como ele agora está mais ricamente vestido, continua a ser muito amigo da jovem. E o que é que ele está aqui a fazer? O que é que se está aqui a passar? Na verdade, o que se está aqui a passar é que ele está tão à vontade que parece estar em casa. Isto, no século XVIII, sugeria que ele era o amante da jovem esposa. Temos música, temos bebidas, temos algumas outras figuras com as tais manchas negras da sífilis. A figura à direita segura bilhetes e aponta para a imagem de um baile de máscaras. Ou seja, está toda a gente à espera da senhora.
se acabar de arranjar e vão a seguir todos para um baile de máscaras, que era algo muito comum no século XVIII entre a aristocracia, que era assim que eles se divertiam. E também perdiam um bocadinho das inibições. Nós não nos podemos esquecer que a Inglaterra do século XVIII, o início do século XVIII, era extremamente puritana, não gostava de escândalos, mas depois nós estamos a perceber que por trás das portas faziam tudo pior ou igual, ou enfim, com a mesma intensidade dos franceses, só que não diziam. Então eles vão para um baile de máscaras. Os quadros da parede aqui também são muito importantes, uma vez que quebram as normas de comportamento. O que nós vemos aí são imagens de quadros clássicos que nos falam de alguns tabus sexuais e muito sensuais. Nada comuns na Inglaterra puritana, daí estarem escondidos. Estão aqui num quarto que só as pessoas mais próximas podem frequentar. Ok, este foi a Toilette. Vamos então para mais uma obra. Esta é a penúltima obra da nossa série e chama-se O Bagnio. O Bagnio é uma obra em que retrata a noite. Já não estamos numa casa aristocrática. Aqui é o típico quarto que se alugava quando... quando se queria esconder alguma coisa que não se podia fazer em casa. Entendem? Eu acho o Rococó uma delícia por causa destas coisas todas. Pronto. Então este é um quarto que se alugava para manter segredo de alguma coisa. E neste quadro temos a jovem mulher que está de joelhos. Enquanto isso, o seu amante, o conselheiro, está a fugir pela janela. Sim, esse senhor que está aí meio de fora é o Silvertongue, o amante e conselheiro da jovem esposa. Ele está a fugir. Porquê? Porque acabou de ferir o marido. Portanto, o marido descobriu que aqui havia alguma coisa que não batia bem, foi atrás dela e apanhou com o conselheiro e foi um grande... Pronto, coitado do homem, foi ferido pelo amante que agora está a fugir pela janela. Isto é uma telenovela. Eu percebo porque é que as pessoas gostavam tanto do Hogarth, porque isto realmente é uma telenovela, assim, um drama divertido. Ela está, na verdade, de joelhos a pedir perdão ao marido, pois foi apanhada em flagrante, não há como negar. E ela estava no baile de máscaras. Porquê? Porque nós vemos aí de lado a roupita e a máscara no chão. Portanto, foi apanhadíssima. Pior ainda, o conselheiro feriu o marido. Então agora já temos aqui assim a tragédia montada. Vamos então ver o desfecho na última tela, no último quadro, então desta nossa série. O encerramento. E esta obra de encerramento chama-se A Morte da Lady. Esta é a última cena da nossa história de um casamento. Hogarth mostra que tudo acaba com morte e tragédia. A jovem esposa e o marido estão ambos mortos. Aqui a jovem esposa morre porque se envenenou após ter lido no jornal, que está aí aos seus pés, que o seu amante, o conselheiro Silvertongue, foi enforcado pelo crime contra o seu marido. Uma enfermeira segura a filha da jovem para que a menina se possa despedir da mãe. Na verdade, isto é uma cena terrível. E ainda é pior quando nós percebemos que a criança também está infectada com sífilis. Ela também tem aquela marca escura. Entendem? Há aqui uma alusão ao filho do pecado, ao pecado, enfim. Mas, na verdade, esta última obra, o desfecho, é assim mais pesada, é assim, pronto, mais triste. Isto também significa que, apesar de terem tido um filho dentro do matrimónio, o casal estava para além de qualquer redenção. Toda a prática deste tipo de casamento, baseado na economia em vez de ser baseado no amor, acaba mal. O pai da jovem está ocupado a retirar o anel de ouro, enquanto a filha morre. O cão, que é o símbolo da fidelidade, aqui mostra sinais de ganância ao roubar a comida da mesa. Também percebemos algo muito curioso, que estamos na casa da esposa, não é naquela casa onde ela vivia com o marido, mas voltamos novamente para a casa do mercador, podemos ver o rio pela janela. Não é uma mansão aristocrática da família do marido, é a casa de um comerciante. Neste desfecho final, Hogarth diz-nos para não ouvirmos as falas mansas dos conselheiros, para não casarem com um homem ou com uma mulher pelo dinheiro, para não frequentarem locais duvidosos, para não terem amantes, senão vai tudo acabar em morte e tragédia e pronto. E é assim que Hogarth ficou tão famoso, por fazer críticas a práticas da alta sociedade inglesa desta época. Os contratos de casamento com base em lucros monetários eram muito comuns entre as famílias muito ricas, eles nunca casavam com ninguém fora do seu patamar para não dividir o dinheiro. Este tipo de casamento em que um entra com o título e o outro com o dinheiro era muito comum, às vezes ainda é.
Enfim, estou muito má língua hoje. E na verdade o que o Hogarth faz é ridicularizar, expor e também passar uma moral, porque no rococó inglês, por muito divertidas que sejam estas imagens, têm sempre uma moralidade por trás, ao contrário do que era no rococó francês, que era a liberdade, o prazer e a sensualidade pela liberdade e pelo prazer e pela sensualidade. Aqui não, temos uma moralidade, é mordaz, é sátira, é divertido e também é uma tragédia. E esta foi a história do casamento moderno, Casamento à la mode, uma obra-prima de William Hogarth. Nós na próxima semana vamos ter mais análises do rococó inglês, eu acho fascinante porque é completamente diferente de tudo o que já falámos aqui. Não se esqueçam de fazer um gosto. Se quiserem apoiar o nosso canal para eu continuar a comentar as nossas obras de arte preferidas, podem o fazer através dos membros do Clube Criarte. Podem ser patronos deste canal. Basta clicar no botão que fica por baixo de todos os nossos vídeos, que diz aderir. Nós temos o botão que diz subscrever e ao lado temos aderir. Clicam em aderir e depois basta mandarem o vosso contacto de e-mail aqui para este e-mail que eu vou passar em rodapé para eu vos poder enviar o vosso fan mail. Por hoje é tudo, não se esqueçam de fazer gosto, de subscrever e deixar um comentário muito simpático. Digam que vocês gostam do rococó inglês, gostam do William Hogarth, que obras vocês sugerem que eu possa mais analisar. Vá, deixem aí nos comentários que eu respondo, ok? Por hoje é tudo, fiquem bem, eu sou a Sara, tchau!